Presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, presta depoimento na CPI da sonegação fiscal da Assembleia Legislativa e nega que tenha usado verba da instituição de forma irregular. O andamento da imunização contra a Covid em Mato Grosso e a programação nas 10 cidades mais populosas do estado para vacinar os adolescentes. E os efeitos para a nossa saúde da mistura de baixa umidade, forte calor e fumaça. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Criminosos explodiram um caixa eletrônico localizado numa região comercial em Várzea Grande. Eles fugiram sem levar o dinheiro, mas deixaram prejuízos para comércios vizinhos. O local fica anexo a um supermercado no bairro Hélio Ponce de Arruda, em Várzea Grande. Por aqui ficaram as marcas da destruição. As paredes cederam, o teto desabou e vitrines de lojas vizinhas explodiram. Nesse vídeo enviado pela polícia, mostra o momento em que 2 suspeitos saem do local, quase às 6 horas da manhã. Segundos depois, a explosão. Não está aprovado. Assustado com essa explosão que teve aí, que acordou a população inteira. Que não tem segurança. Nem aqui, onde tem a loja, a farmácia, mercado, e todo canto precisa de segurança. E câmera que presta. De acordo com a polícia, os 4 bandidos não conseguiram levar dinheiro algum. Agora o caso passa a ser investigado por policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado, que não descarta que o bando pode ser integrante de uma facção criminosa. Estamos analisando todos os materiais, esse conjunto probatório já na posse aqui da GCCO, para que a gente possa, o quanto antes, identificar e prender esses criminosos. A polícia trabalha agora para descobrir a origem dos explosivos. Recentemente, nós fizemos uma grande operação policial, onde apreendemos mais de 3 toneladas de explosivos, que seria encaminhado aí, comercializado para o mercado clandestino, principalmente para organizações criminosas e garimpos ilegais. E no caso das organizações criminosas, justamente para a prática desses crimes, contra instituições financeiras. O presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, foi ouvido hoje pelos deputados da CPI da sonegação fiscal na Assembleia Legislativa. Ele foi convocado para falar sobre uma denúncia de que, quando esteve à frente da AproSoja Mato Grosso, teria usado o dinheiro da instituição em benefício próprio. O presidente nacional da AproSoja, Antônio Galvão, esteve na Assembleia Legislativa para prestar depoimento acompanhado de um advogado. Durante quase 3 horas, ele falou sobre as denúncias de sonegação fiscal e mau uso dos recursos da AproSoja MT na gestão dele entre 2018 e 2020. O presidente da CPI questionou Galvão sobre uma carreta carregada de soja de propriedade de Galvão que teria sido apreendida em 2017 com notas fiscais falsas. Já está em recurso para comprovar e nós não temos julgamento, inclusive, do recurso da CEFAP. Então, o que se brindou, se colocou aí na mídia é uma inverdade. Os deputados também pediram explicações sobre a destinação dos recursos da AproSoja MT durante o período em que o produtor rural foi presidente. A AproSoja é mantida por uma contribuição compulsória criada por uma lei estadual de 2005. Os produtores rurais pagam 1,15% da UPF, que é a unidade de padrão fiscal, por tonelada de soja. O Estado faz a arrecadação do dinheiro e repassa para a instituição. De acordo com o Estatuto da AproSoja MT, a associação não tem fins lucrativos e é apartidária. O dinheiro deve ser usado para o desenvolvimento do setor. De acordo com as denúncias do próprio filho do depoente, Rafael Galvão, quando estava na presidência, Antônio Galvão teria usado o dinheiro em benefício próprio e bancado viagens internacionais com mordomias para a diretoria da AproSoja. Ele negou as acusações. Foram investidos todos eles, como é o fato da própria contribuição do produtor rural,
está destinado a isso em benefício do próprio produtor. Antônio Galvão também é investigado pela Polícia Federal por suposta incitação a atos antidemocráticos e contra instituições como o Senado e Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de ter usado dinheiro da AproSoja para contribuir no financiamento de manifestações no dia 7 de setembro. Galvão foi questionado sobre o suposto uso político da instituição. Você tem uma coisa que eu nunca fiz, foi atos antidemocráticos em qualquer situação. Que sempre pregamos manifestos que a gente não concorda do jeito que o país vinha sendo conduzido, e hoje está se trazendo de uma forma diferente, principalmente garantindo a liberdade das pessoas da gente participar. Não vai ser o fato de estar à frente de uma entidade que vão me inibir o meu direito de manifestação como cidadão. A vinda dele aqui, na minha opinião, pelo menos para mim, foi para ele explicar, e é isso que eu cobrei aqui dele, fiz até o final, até ele ler o que estava escrito na AproSoja. Mostrando que não pode ter envolvimento partidário, pode ter na pessoa dele, pode ter nos diretores. O presidente da CPI vai encaminhar um ofício à AproSoja solicitando a prestação de contas referente aos anos de 2018 a 2020 e não descarta a possibilidade de convocar Antônio Galvão para prestar um novo depoimento. A presença do senhor Galvão aqui não trouxe nenhum esclarecimento e nós vamos aprofundar as discussões sobre esse assunto. Como a pandemia afetou a sua saúde mental? O G1 está com uma enquete no ar para saber se você desenvolveu algum transtorno relacionado à saúde mental durante a pandemia. Por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou você não teve nenhum transtorno? Ainda dá tempo de você acessar e votar. Vai lá, G1 Mato Grosso. E ainda nesta edição, a gente traz o resultado da enquete aqui no MT2. A seguir, o andamento da vacinação contra a Covid em Mato Grosso. E a regra fica menos rigorosa para exigir comprovação de vacina em ambientes de uso comum em Rondonópolis. A tenente do Corpo de Bombeiros, Isadora Ledur, foi condenada a 1 ano de prisão em regime aberto pelo crime de maus tratos. Ela era instrutora do curso de formação de soldados em 2016, em que um aluno morreu depois de passar mal no treinamento. A sentença saiu ontem à noite durante o julgamento no Fórum de Cuiabá. O Ministério Público considerou a sentença injusta e vai recorrer por uma pena mais rígida. O juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, desqualificou o crime de tortura para maus tratos cometido pela tenente Isadora Ledur. Essa decisão foi seguida pela maioria do Conselho Militar. Apenas um conselheiro, o tenente-coronel Abel, do Corpo de Bombeiros, se posicionou contra. De acordo com o juiz, o exame de necropsia concluiu que a morte de Rodrigo Claro foi por hemorragia cerebral, de causa natural e não por decorrência do emprego de tortura. A tenente vai cumprir pena de 1 ano em regime aberto, sem perda da farda. O advogado dela disse que ficou provado que Isadora Ledur não tem qualquer responsabilidade com a causa da morte de Rodrigo Claro. O Ministério Público Estadual considerou a sentença injusta e informou que vai entrar com recurso de apelação. De acordo com o promotor de justiça, Paulo Henrique Amaral Mota, o recurso será pedindo uma pena mais rígida. A família apoia a decisão. Diante de todas as provas que se encontram anexadas ao processo, tanto testemunhais como documentais, é mais que suficiente para nós continuarmos sustentando que houve crime de tortura, sim, e não de maus tratos. Rodrigo Claro era estudante do curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros e foi internado após passar mal em uma aula na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. Rodrigo ficou em coma na unidade de tratamento intensiva e morreu 5 dias depois, no dia 15 de novembro de 2016.
A condenação da oficial dos bombeiros pelo crime de maus-tratos acendeu um alerta. Na avaliação da Ouvidoria Geral de Polícia de Mato Grosso, é preocupante, uma vez que o aluno morreu. O que esse caso nos traz como ensinamento é que as forças de segurança precisam aprimorar os seus treinamentos, precisam rever os protocolos dos seus treinamentos. E, consequentemente a isso, é preciso melhor avaliar fisicamente os seus alunos, para que esse tipo de tragédia, que não foi a primeira que já ocorreu no nosso estado, não venha a ocorrer novamente. Quanto à decisão do Ministério Público de recorrer da sentença, a defesa de Isadora Lidur informou que assim que forem intimados, eles vão se manifestar no processo. E que pontos reconhecidos no julgamento, como de que Lidur não tem responsabilidade sobre a morte do aluno, estão corretos e não devem ser modificados. Em Cuiabá, a vacinação contra a Covid neste sábado vai ser em 2 locais. No Sesc Balneário, que fica no bairro São João del Rei, perto do Tijucal, e no drive-thru da UFMT. E teve mudança no horário, muita atenção. Os polos vão funcionar somente pela manhã, das 8 horas até o meio-dia. Não vai mais funcionar à tarde. A coordenação da campanha de vacinação informou que essa redução no horário foi por causa da baixa procura aos sábados, quando geralmente metade das pessoas agendadas não comparece. Barra do Garças recebeu nesta tarde uma remessa de vacina AstraZeneca e já planejou um mutirão amanhã para regularizar a segunda aplicação. E tem outra cidade que também tem uma fila grande de pessoas à espera da dose 2. As novas doses da AstraZeneca serão aplicadas em cerca de 400 pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Com a nova remessa do imunizante, a Secretaria de Saúde de Barra do Garças vai fazer um dia D para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca em 4 unidades de saúde. O setor de imunização vai aproveitar para colocar em dia também a segunda dose da Coronavac e da Pfizer, para aqueles moradores que já passaram da data de completar o ciclo de imunização. Rondonópolis tem aproximadamente 5.500 pessoas também à espera da segunda dose da AstraZeneca. Amanhã as vacinas serão ofertadas para quem foi vacinado no dia 16 de junho e no domingo para quem recebeu a primeira dose até o dia 2 de julho. Entre as unidades de saúde que vão aplicar as doses da vacina, a central de vacinação vai funcionar das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. A dose é suficiente, ninguém precisa se preocupar. Inclusive a gente pede, caso a pessoa chegar na hora, às vezes a fila estiver um pouquinho grande, ela espera, volta mais tarde um pouco, que não tem problema. Todo mundo vai ser vacinado, todo mundo vai receber sua dose. E Mato Grosso recebeu hoje mais de 102 mil doses de vacinas contra a Covid. Em uma remessa que chegou pela manhã, vieram 41.500 unidades da AstraZeneca. E à tarde chegaram 60.840 da Pfizer. As doses serão distribuídas de forma proporcional a todos os municípios do estado. Depois que o Ministério da Saúde recuou e decidiu voltar a recomendar a vacinação de adolescentes contra a Covid, várias cidades de Mato Grosso voltaram a aplicar as doses ou já estão planejando isso para os próximos dias. Veja como está a programação nas 10 cidades mais populosas do estado. Em Cuiabá, o cadastro para os adolescentes de 12 a 17 anos será aberto no site na próxima segunda-feira, dia 27. Em Várzea Grande, estão sendo vacinados os grupos de 12 a 15 anos com comorbidades e de 15 a 17 sem comorbidades. Rondonópolis vacinou hoje adolescentes com mais de 12 anos com comorbidades. E na segunda-feira será a vez dos adolescentes de 17 anos sem comorbidades. Sinop começou a agendar a vacinação para adolescentes com 16 e 17 anos para a aplicação das doses na semana que vem. Tangará da Serra vai aplicar a primeira dose em adolescentes com algum tipo de deficiência permanente na quarta-feira, dia 29. Ainda não há data para os demais grupos. Cáceres está aplicando a primeira dose em jovens de 15 a 17 anos. Hoje foram distribuídas 1.000 senhas.
Sorriso vai começar a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos na semana que vem. Lucas do Rio Verde está com pré-cadastro aberto para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Primavera do Leste ainda não começou a aplicar doses em adolescentes. E Barra do Garças está vacinando adolescentes de 13 anos sem comorbidades. E agora vamos saber a situação da pandemia em Mato Grosso com os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas, 6 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Já são 13.762 mortes pela doença no estado desde o começo da pandemia. Mais de 516 mil pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram, ou seja, mais de 96% do total de casos. Mato Grosso passou de 534 mil casos de Covid. Foram 512 novos casos diagnosticados de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 33,33%. Hoje são 250 leitos pelo SUS disponíveis aqui no estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado média diária de 542 casos de Covid nos últimos 14 dias. Queda de 22,84% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 11 mortes diárias, queda de 13,19% nas 2 últimas semanas. A população de Rondonópolis deixou de ser obrigada a apresentar o comprovante de vacinação para entrar em todos os ambientes de uso comum. A regra agora passa a valer só em algumas situações. Um novo decreto municipal flexibilizou o chamado passaporte da vacina e entrou em vigor hoje. Entrada liberada. Não precisa mais apresentar a carteirinha de vacinação para entrar em lugares de uso coletivo. Já sido vacinado 2 vezes, para mim, o que a prefeitura ou o governante faz para melhorar essa pandemia, para mim vai tudo bem. Achei ótimo, né? Eu se incomodava demais, toda hora tentar tirando documento. Achei tanto apresentar documento, né? A liberação do comprovante de vacinação com pelo menos uma dose contra a Covid-19 foi recomendada pelo Comitê Gestor de Crise. O prefeito José Carlos do Pátio, com base na indicação do Comitê Gestor de Crise, publicou um novo decreto. A partir de agora, o comprovante de vacinação ou teste negativo PCR será exigido apenas em locais com circulação de mais de 300 pessoas. O novo decreto já gerou dúvidas. Nós gostaríamos até de um esclarecimento sobre essa cláusula específica que diz, né, que ingressar em qualquer estabelecimento com circulação acima de 300 pessoas. O que seria acima? É durante o dia todo? É em um momento único? O Departamento de Saúde Coletiva de Rondonópolis informou que estabelecimentos comerciais devem continuar respeitando o limite de ocupação de 30% da capacidade. E a cobrança do comprovante de vacinação é apenas para eventos. Este virologista diz que o chamado passaporte da vacina foi importante para impulsionar a vacinação de jovens e adultos. Rondonópolis já aplicou a primeira dose em mais de 90% da população vacinável. Ele explica que com a flexibilização, as medidas de biossegurança precisam ser redobradas. Sempre utilizar máscara em locais públicos, porque apesar de ter essa diminuição considerável no número de casos de pessoas infectadas, de óbitos e de internações, o vírus ainda está circulando, então ele pode sim continuar causando doença. Depois do intervalo, umidade baixa, fumaça e muito calor. De que forma essa combinação traz impactos para a nossa saúde? Já já. Temperatura nas alturas. Umidade do ar muito baixa. E para completar, fumaça. O mato-grossense tem convivido com essa mistura perigosa nas últimas semanas. E isso traz riscos para a saúde. Muito quente. Estamos no clima de deserto, né? Muito calor, transpiração em excesso, muita sede
E se cuidando para não ficar desidratado na rua e em casa também. Essa é a realidade de quem mora em Cuiabá nas últimas semanas. Tá muito sol, né? Para não queimar um pouco a pele, a gente teve que comprar uma sombrinha, né? R$20. Valeu a pena? Valeu. Deu me livre queimar a pele nesse sol. E a umidade relativa do ar tem andado perto dos 10%, muito abaixo do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. A situação fica ainda mais complicada por causa dos incêndios florestais. A fumaça trazida pelo vento piora a qualidade do ar. Todos esses fatores têm impactos significativos na saúde das pessoas. Nas UPAs, a procura por atendimento aumentou, principalmente de idosos e crianças com problemas respiratórios. Nesta unidade de pronto atendimento, o movimento aumentou em 30% só este mês. Mislaine trouxe o filho com febre, diarreia e tosse. O tempo está muito seco, está muito quente também. As crianças acabam sentindo, né? Seu Manuel também precisou de atendimento. Dor de cabeça, né? Febre e a garganta inflamada, dificuldade para respirar. Este médico alerta que é preciso tomar alguns cuidados. Manter o organismo hidratado, evitar aglomerações para evitar a transferência, a transmissão desses vírus que estão circulando. Além disso, tem que manter um ambiente úmido usando umidificadores ou outras formas naturais de elevar um pouco mais a umidade relativa do ar. E várias cidades de Mato Grosso registraram temperaturas acima de 40 graus nesta semana. Entre elas, Cuiabá e Rondonópolis. O que muita gente quer é chuva para refrescar o ar e levar embora essa secura. Quem aí tá com saudade daquela chuvinha? Muita saudade, hein? Estou vibrando aqui, mentalizando para ela chegar logo, para refrescar para a gente, porque tá difícil, né? Nesta semana, Rondonópolis ficou entre as 3 cidades mais quentes do país. E hoje à tarde bateu os 41 graus. A umidade relativa do ar caiu para 12%. A gente que é idoso está sofrendo muito com o calor. Tá todo mundo ansioso para que a chuva chegue logo e limpe toda essa fumaça que insiste em cobrir a cidade em boa parte do dia. Se a previsão dos especialistas se confirmar, a chuva deve chegar neste fim de semana em Rondonópolis. As chuvas têm aumentado, sobretudo no norte e noroeste do Mato Grosso, né? Já tem tido muitas áreas com chuva. Então a expectativa é que a partir de agora, né, a partir da próxima semana, as chuvas possam se tornar mais regulares. Em Água Boa, a chuva já chegou. Os moradores agradecem, porque ela tirou a cidade do alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Nesta semana, a cidade registrou 7% de umidade relativa do ar, uma das mais baixas do país. Na próxima segunda-feira, o Bom Dia Mato Grosso vai tratar de um assunto muito importante, a saúde mental. E muitas pessoas sentiram o baque com a chegada da pandemia, que impôs mudanças, cuidados com a saúde do corpo e trouxe também medo e preocupação, que se refletiram na saúde da mente. Tristeza, medo, ansiedade, desânimo, coração acelerado, mão suando. Sentimentos e emoções que sempre estiveram com a gente, mas que podem se transformar em ansiedade e depressão e que se agravaram ainda mais na pandemia. É muito importante que a gente comunique, que a gente divida esse sofrimento, essa dificuldade com outras pessoas. Não sei como que eu ia estar se não fosse terapia. Na série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia, vamos mostrar histórias, mostrar a importância de falar e de buscar ajuda, porque há tratamento e existe saída. E quando você sentir que a barra está muito pesada, está difícil de suportar, divide com os outros, com quem você tiver acesso, porque falar é muito importante. Estreia na segunda-feira, dia 27, aqui na TV Centro-América. Reforçando esse convite muito especial, a série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia, estreia segunda-feira no Bom Dia Mato Grosso, que começa às 6 da manhã. E hoje o G1 Mato Grosso fez uma enquete para saber como a pandemia afetou
a sua saúde mental? E o resultado foi o seguinte, a gente vai ver aqui esse resultado na tela. 55% das pessoas que votaram relataram que sentiram mais ansiedade. 24,38% disseram que passaram a ter depressão. Síndrome do pânico, 12,33% das pessoas disseram que passaram a sofrer com esse problema. E pessoas que não tiveram nenhum transtorno, 8,22%. Muito obrigada para você que votou na nossa enquete e não deixe de acompanhar a série especial de reportagens. A partir de segunda-feira a gente vai tratar de saídas para encarar esse problema que é tão sério. A gente precisa manter a nossa saúde mental. O MT2 termina aqui mostrando para você as imagens ao vivo da capital, começo de noite de sexta-feira. Esta é a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. 33 graus é a temperatura neste momento. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, pessoal.